Hoje o tema da nossa série é as lágrimas de despedida. Eu sei que é um tema forte, é difícil de abordar, mas é necessário. Porque nós temos poucas certezas na vida. E essa passagem do apóstolo Paulo, ela é marcante porque ele vai falar de uma despedida física, espiritual e também de morte. Na verdade, Paulo vai se despedir, deixar a igreja de Éfeso com uma mensagem poderosa. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele já estava na sua terceira viagem missionária. E ele vai falar que algumas dificuldades ele iria enfrentar em perseguição dos judeus. No próprio texto ele fala isso. E essa pregação do apóstolo Paulo é um discurso poderoso, porque se encaixa perfeitamente para todos nós. Sim, irmãos, porque nós temos uma vida temporal. E às vezes nós acreditamos que somos infinitos aqui. E eu preciso, enquanto servo do Senhor, te dizer a coisa óbvia que você também sabe. E era isso que o apóstolo Paulo começa o discurso, lembrando que o trabalho que ele teve, e tudo que ele fez na vida, e o que ele fez sobre, para e pelaquela igreja. Ele alerta e faz um discurso em relação a toda a sua vida em poucos versículos. Enquanto ministro, enquanto servo, enquanto alguém que estava servindo a igreja, ele então faz esse discurso, mas ao mesmo tempo ele dá algumas orientações. Preguei para vocês, preguei também para os gentios e cumpri o ministério que o Senhor me confiou. A mensagem desta palavra, desse texto é essa. Mas há um discurso emocionante nesse texto. Paulo conclui esse discurso falando de lágrimas, falando de oração, falando que ele chegou a um ponto que a vida dele, por preciosa, está no Senhor. Combati o bom combate, eu agora posso encerrar a minha carreira, porque eu já cumpri tudo o que tinha que fazer. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, Deus pode me levar, seja da igreja aqui, ou seja desse mundo físico, porque eu já completei a minha carreira. Por isso que o tema dessa noite é as lágrimas de despedida. Eu não sei quantos de vocês, nessa noite, antes de sair de casa, se deixou alguém em casa, saiu com bons afetos. E muitas vezes nós não saímos com bons afetos, com boas lágrimas, abraços. Irmãos, porque nós perdemos tempo com coisas fúteis e às vezes inúteis da vida. E ela é breve. Sêneca já disse sobre a brevidade da vida. A vida não é breve, na verdade, a vida é mal vivida e experimentada. Tiago diz que a vida é como um vapor. Então aproveite a vida que Deus soprou em você. Ame mais, odeie menos, quer dizer, nem odeie. Perdoe mais, traga muito menos mágoa no coração. Viva mais, pare de murmurar, porque a vida passa e ela passa. Ainda ontem, eu lembro ontem, eu tinha 20. Foi logo ali, tinha acabado de sair do seminário, minha bicicletinha. Irmãos, hoje tenho 46
mas ainda não posso falar como o apóstolo Paulo, não posso. Combati o bom combate, não. Creio que ainda algumas lágrimas vão descer da minha face, dos meus olhos. Preciso derramar ainda algumas lágrimas diante de Deus, diante da vida. E ainda as pessoas acham que viver é muito perigoso. Mas é necessário viver com leveza. Como que às vezes nós botamos tensões em coisas que deveriam ser frágeis e leves. Colocamos pressões em lugares que deveriam ser agradáveis. Paulo está saindo de uma igreja, deixando uma igreja plantada, uma igreja cheia da presença de Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, depois removido do Espírito Santo daquele lugar, indo para um outro lugar, para Jerusalém, para o combate final. Irmãos, eu estou te convidando nessa noite a deixar, quando possível, alguém sempre com boas lembranças a meu e a teu respeito. Porque a vida passa rápido demais. Ontem comemoramos os 80 anos da minha mãe. 80 anos. Passa rápido. 4 anos em que o nosso pai faleceu. Passa rápido. Quando eu olho para a igreja aqui, ainda ontem eu comecei o ministério, mas já fazem 20 anos. Passa rápido, irmãos. Vamos viver com mais leveza. Vamos viver com mais amor. Com mais tranquilidade. Vamos amar mais as pessoas. Vamos viver mais para Cristo e menos para nós. Porque a vida, quando nós não experimentamos de Deus, ela é sempre densa, tensa e pesada. Mais uma vez eu pergunto, se você deixou alguém em casa hoje, você deixou com leveza? E se não houver mais um encontro? Eu ouvi de uma pessoa cristã evangélica, e ela disse que um dos maiores arrependimentos da vida dela foi que ela nunca disse para a mãe dela que a amava. E quando a mãe estava morta, ela declarou isso. Só que agora ela não poderia mais ouvir. Tem gente que tem dificuldade de falar eu te amo. Mas é interessante, irmãos, a gente fala eu te amo para um estranho. Eu declaro amor para minha amada. Mas às vezes eu tenho dificuldade de declarar amor pelo outro da minha casa. Estranho, não? Quanto de mágoas nós trazemos no coração. Isso atrofia, isso paralisa a vida. E você acha por que não está tendo progresso na vida? Porque tem coisas que você, de fato, não se despediu, deixou ir, e outras que você não perdoou, não deixou acontecer. Eu não sei se vocês já viram em um leito as pessoas dizendo, não vai, declarando sobre a pessoa que faleceu. É um dos sentimentos mais egoístas que o ser humano pode fazer. É você declarar sobre o outro que ele não deve ir. Ele deve ir. E quem faz isso, sabe por quê? Mágoas. Não é amor. Uma pessoa que às vezes está num leito sofrendo há meses, às vezes até anos. E quando aquela pessoa morre, falece, aí as pessoas começam,
os familiares ou amigos começam a declarar: não vai, não era para ter ido, é isso e aquilo. Porque o remorso bateu. Porque a declaração de amor não foi dita. Porque não disse, porque não quis. Paulo vai nos ensinar nesse texto, irmãos, sobre as lágrimas de despedida, sobre algumas coisas. Primeiro, amor e dedicação ao ministério. O verso 17 e 19, ele diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Olha aí no texto. Quando chegaram, ele disse assim: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Aí ele diz assim: servi ao Senhor. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza no meu coração, e espero que você tenha no seu, que esta declaração do apóstolo Paulo é uma declaração de amor profunda por aquilo que Deus deu para ele. Eu servir ao Senhor. O tempo todo em que eu estive aqui, eu servir ao Senhor. Eu posso dizer hoje, o tempo inteiro em que eu estive aqui, eu servir ao Senhor. Esta declaração demonstra o quanto Paulo amava servir a Deus, o quanto ele amava estar com as pessoas, o quanto ele amava pregar o Evangelho, o quanto ele amava no momento de celebração. Despedir com lágrimas é ter a certeza do seu amor e dedicado a Deus. Passar pela vida e não servir a Deus, você não viveu. Não viveu. E eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, se você já conhece o Evangelho, se você já reconheceu Jesus como seu Salvador, e até hoje você não fez nada no reino de Deus, você precisa então entender mais do reino de Deus do que vir aqui. É sobre isso que Paulo chama os líderes de célula, minha versão atualizada. Os líderes de ministério, os presbíteros, diz assim: olha, vocês sabem que eu servi ao Senhor. Eu estou entregando a igreja nas mãos de vocês. Eu estou indo embora. Nunca mais vocês vão me ver. Mas uma coisa vocês têm certeza. Tenham certeza. Eu servi com amor e dedicação ao ministério que Deus me confiou. No nome de Jesus. Deus te fez de propósito e com propósito. Você nasceu para a glória de Deus. Nós nascemos, Ricone, para a glória de Deus. A minha vida tem que ser para glorificar a Deus. O que eu faço, o que eu falo, no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha casa, tudo é para a glória de Deus. Se não está ocorrendo, irmãos, no nome de Jesus, nessa noite que seja real para a sua vida. Paulo está dizendo: olha, vocês sabem que eu servi o tempo todo ao Senhor. Ah, pastor, mas é difícil. Mas quem disse que seria fácil? Alguém falou que era fácil? Então mentiro para você. A verdade, a vida não é fácil, irmão, para ninguém. Eu quero fazer uma pergunta, e eu já fiz essa pergunta aqui. Mas eu vou repetir porque ela é boa. Se o reino de Deus dependesse do seu serviço, em que nível ele estaria?
Se o reino de Deus dependesse só de você, em que nível ele estaria de profundidade, de evangelho, de propagação? Se hoje não tivesse essa banda, nem o pastor aqui, enfim, entre outras coisas, você em que área estaria servindo aqui ou em outra comunidade? Às vezes é de uma outra comunidade que está aqui. Em que lugar você está fazendo e servindo para Deus? Porque tudo que você tem e tudo que você é dele e deve ser para ele. Mas eu não sei, sabe? Mas eu não posso. Pode. Não é o que você pensa, não é o que o outro pensa, é o que Deus pensa a teu respeito. E se Ele fez você e eu para a glória dEle, você pode. Agora, eu posso dizer assim, eu não quero. Aí é uma outra situação. Eu não tenho habilidade. Mentira, tem, porque não é sua, é de Deus. Então, se o reino de Deus dependesse de você hoje, teríamos o que temos? Somos o que somos? É sobre isso, irmãos. E o tempo está correndo. Está passando. Levanta. Faz alguma coisa, porque esse pode ser o discurso de despedida. Segundo, lágrima de despedida pode sirva independentemente da oposição. Sirva, adore, independentemente da oposição. Olha o que diz o verso 18. Verso 19, perdão. Servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente o quê? Por quem? Conspirações. Servindo ao Senhor com lágrimas, com humildade, mas tinha gente conspirando. Eu vou te perguntar, no seu trabalho tem algumas conspirações? Não responde não, só fica para você aí. Alguém já tentou puxar o teu tapete? Ou já puxou, né? Mas você, surfou, ficou ali, ficou em pé? Todo lugar tem, irmãos. Paulo está falando que ele estava na igreja e tinha um grupo conspirando contra ele. Como que pode, pastor? Pode. Mas ele diz que com lágrimas, humildemente, ele fez o quê? Continuou servindo a Deus. É assim, irmãos. Se lá fora eu suporto, por que não aqui? Ou acolá? E aí nós ficamos, tem gente que fica tão magoado, tão rápido, mas tão rápido, numa velocidade de carro de Fórmula 1. E por que no trabalho você engole e fica por lá? Mas lá tem salário, aqui também tem. Ou céu ou inferno. Mas lá eu engulo, lá eu fico quietinho, lá eu respeito. Paulo está dizendo assim, olha, eu vou me despedir de vocês com lágrimas, mas vocês vão entender que mesmo em meio à oposição, eu vou completar a carreira. Ô irmãos, eu coloquei uma frase aqui. A oposição é o machado de Deus para cortar a lenha que vai ser queimada continuamente no altar. A oposição é o machado de Deus para cortar a lenha que vai queimar continuamente no altar. Então não tem medo de oposição não, irmãos. E pasme. Oposição é sempre de dentro, quase nunca de fora.
e entrega a tua vida a Deus nessa noite, e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, a primeira pessoa vai falar aqui assim, eu não acredito, vai ser esposa, ou esposo, ou primo, ou tio, ou pai, ou mãe, vai ser o primeiro a dizer assim, você eu não acredito. É o primeiro. Sem contar nos amigos. Amigo de barzinho vai. Amigo de apertar um vai. Mas quando você diz assim, eu aceitei a Jesus, você, no primeiro baseado, você vai estar lá. Falo disso, irmão, porque eu vivi isso. Nunca falei, não. Em outros momentos, para casais, eu falo outras coisas, mas, para o geral, não. Quantas bandejas já vieram? Não. O não é simples, irmãos. Mas para agradar o meio, normalmente cedemos às bandejas. É assim que começa uma oposição. É quando alguém diz assim, toma isso e você... sim, Paulo fez questão de dizer assim, mesmo assim eu vou continuar pregando o evangelho. Então entenda que a oposição é só um machado, às vezes cego. Mas Deus corta a lenha, bota no altar e deixa queimar. Levítico capítulo 6. Terceiro, Paulo também serviu sacrifício e perseverança, verso 22 a 24. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que... Quem avisou ele? Por que o Espírito Santo falou assim, vai não, Paulo, lá vai dar ruim. Aí continua o texto, dizendo assim, todavia, ele fala o quê? Não me importo, nem... se tão somente puder terminar a carreira e testemunhar do evangelho da graça de Deus. Sacrifício e perseverança. Irmãos, Paulo estava disposto a enfrentar as dificuldades e os perigos por causa do evangelho. Pregar o evangelho é ter a certeza de que você vai enfrentar perigos. Ainda hoje. Por isso que as pessoas acham que o evangelho é oba-oba, e não é, irmãos. Evangelho é graça de Deus, e por ser graça de Deus, vai ter oposições de todos os lados. Sacrifício. Paulo diz assim, olha, não me importo, nem considero a minha vida. Não considero a minha vida com valor algum, se tão somente eu concluir o que Deus me deu em minhas mãos. Irmão, nós fazemos tantos sacrifícios pela vida. Trabalhamos 10, 12 horas por dia, financiamos casa, pagamos aluguel, pagamos carro, até Jesus voltar. Espero que ele volte logo, porque está difícil. Mas vamos pagando. E a nossa vida, ela passa em prol dessas coisas. Tem gente que dá a vida por causa dessas coisas. Mas vou perder a minha vida na igreja, pastor? Eu já ouvi. Mas eu vou ficar na igreja agora, não posso fazer nada? Pode? Pode. Quem disse que não pode? Você pode fazer tudo o que você quiser. Vai responder por tudo o que você fez. É assim. Eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Mas nem
Tudo pode, mas nem tudo eu posso fazer, nem quero fazer, porque não convém fazer. Alguém pergunta assim, mas crente pode fumar? Pode. Pode. Crente pode beber? Pode. Pode. Tem alguém prendendo? Tem alguém proibindo? Não. Vai responder por isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que eu estou disposto a entregar a minha vida pelas coisas, pelas pessoas, mas não estou pronto para terminar a carreira e combater minha fé em Cristo. Em Cristo. Irmãos, eu amo a vida, porque a vida que sopra em mim é de Deus, e em você também, claro. Mas assim, Deus fala assim, Antônio, chegou a sua hora, amém. Amém. É simples assim, irmãos. Quem está pronto para viver, está tão pronto para morrer quanto em Cristo. É lucro, o apóstolo Paulo disse. Isso não é estado depressivo, não. É leveza a quem você está servindo. E eu tenho por preciosa a vida? Tenho, mas se Cristo chama, me despeço com vocês aqui, com lágrimas, mas vou para um lugar infinitamente melhor, maior, e aí a presença é santa e eterna e para sempre. Tem gente que gasta fortuna, milhões, para ter vida aqui, mas não dá um centavo por ela mesma, para ter uma vida, se fosse possível, vida eterna. Mas eu quero te dizer que Ele já pagou um preço. Um alto preço. Nenhum dos evangelhos ousa descrever o valor. Um alto preço por você. Tem pessoas que pedem, né? Ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. Estou precisando de oração, estou precisando de oração, estou precisando de oração. E aí você ora. Né? Você não vai negar a oração, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus agora, não se está, pelo menos aqui não, né? Cobrando por orar por alguém, né? Então vamos orar. E aí, irmão, deu certo? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas cadê? Sumiu. O negócio era receber, já recebi mesmo, então está tudo em paz. Por que nós desistimos tão rápido, irmãos? Por quê? Você sabe, são mais de 10 milhões de pessoas afastadas do Evangelho. Você vai olhar, foi por quê? Não, foi porque o pastor passou na rua e não deu bom dia. Eu já não enxergo com óculos, sem óculos, então imagine. Aí outros, não, eu não entrego a minha vida a Jesus, não, porque aquela igreja... Ei, uma notícia. Lá no céu não vai ter placa nenhuma não, tá? Não vai ter não. Quem botou placa fomos nós que colocamos placas. Lá reconheceu Jesus como Salvador, entra. Mas a porta é estreitinha. Ou seja, tem que pagar o preço aqui, porque senão não passa lá não. Por fim, sempre que possível, se despeça adorando a Deus. Sempre que possível, se despeça adorando a Deus. Olha que lindo, irmãos. Os líderes de célula, os líderes de ministério, os bispos, Paulo no meio, ajoelhado, 36, 38. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito. Rapaz, ele era amado, hein? Ele era amado, hein? Já pensou? O pastor está indo embora e eu ouvi fogos. Você estava esperando outra coisa, né? Jamais falaria isso.
Tá rindo, né, Renan? Vai vendo. Todos choraram muito. Todos choraram, abraçaram, beijaram o apóstolo. Mas o que mais entristeceu o coração daquela liderança foi, versículo 26, quando ele disse, versículo 25, nunca mais vocês verão a minha face. Isso é forte, irmãos. Nunca mais é muito forte. Nunca mais, líderes de Éfeso, vocês verão a minha face. Nunca mais vocês vão ver a minha face. E aí eles lembraram disso e começaram a chorar. Lágrimas de despedidas. Lembra do vídeo? No início? Irmãos. Num leito, nós derramamos tantas lágrimas, mas num dia de festa, poucas vezes. Não espere perder alguém para dizer que ama. Não valorize depois que for embora, porque foi. Porque é assim, né? É sempre assim, né? Nossa, como o pastor Antônio era dedicado. Nossa, que pastorzaço. Pelo menos eu estou sonhando com isso. Que pena que ele está tão longe. Porque é assim, irmãos. A gente valoriza depois que vai embora. Ou quando está num funeral. Aí traz rosas. Aí chora, faz aquele escândalo. Mas eu sinto muito te dizer que 10 horas depois, tem outro no seu lugar. No trabalho, na escola. Uma professora dedicou quase 40 anos da vida dela dentro da escola. Eu falei isso aqui de 7 da manhã a 10 da noite. Faleceu. Aquela que eu já contei aqui. 24 horas depois tinha uma pedagoga no lugar dela. Acabou. Todos vão vir, vão chorar. Vão abraçar os familiares. 24 horas depois, acabou. 6 meses depois, os restos mortais. 1 ano depois, pouca coisa tem lá. E acabou. Aí vivemos uma vida amarga, dura, presa às coisas, e as coisas ficam, as pessoas vão, e nós nos despedimos com lamento e com dor, com amargura no coração, porque não sabemos viver. A vida é linda demais para perdermos tempo com coisas fúteis, inúteis, é pequena. Paulo foi se despedir daquela igreja, orando, adorando, chorando juntos, ajoelhado. E aí eles se levantaram, ele deixou uma igreja pronta, com lideranças prontas. Mas por quê? Porque estavam servindo. Igreja, irmãos, amigos, Deus está dizendo, levanta para servir, porque chegou o tempo. Não espere partir para dizer foi bom, porque vai continuar sendo bom. Depende do quanto você quer servir no reino. Eu já disse isso. Ela não gosta que eu fale essas coisas, mas tudo bem. Irmão, no meu funeral, solta fogos. É sério. Eu estou partindo para a casa do Pai. Você tem noção do que é isso? Me roubaram de mim mesmo.
Me tiraram do ventre da eternidade e me colocaram neste mundo. Agora estou voltando para Ele, para morar eternamente com Ele. E o sentimento? Sim, o problema do sentimento é hoje. 24 horas depois acabou, irmãos. É real. Para a esposa, para os filhos é diferente. Mas para a grande maioria, a vida continua. Ninguém vai parar Guarapari porque o Antônio foi. A vida continua. O trabalho continua. A escola vai continuar. A corrupção, infelizmente, vai continuar. Por que tristeza? Se eu estou simplesmente voltando para Ele. Quando nós nos lamentamos muito no leito de morte, é porque há muitas incertezas no nosso coração. Ou muita mágoa, muita dor, falta de perdão, falta de amor. E aí vai um monte de coisa. Não pode chorar, pastor? Claro que sim. Claro que sim. Mas deixa eu ir. Só fala isso quem tem certeza para onde está indo. Porque a morte em Cristo é lucro. É lucro. Ah, irmãos, eu quero ter a honra de um dia falar como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Posso me despedir de vocês com lágrimas, com dor, é verdade, mas eu combati o bom combate. E você? O que você está fazendo da vida? Eu tenho tantas lutas, irmãos. Se eu fosse contar aqui, vocês iam chorar. Ah, tadinho do pastor. Como a maioria aqui também tem, se não todos. Mas você olha para mim e fala assim: hoje parece que o pastor está sempre, né? Pá! Tá nada. Eu sou gente como você. Mas uma coisa eu sei, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, irmãos. A minha vida é para a glória de Deus, a sua também. Então, no nome de Jesus, nos coloquemos de pé. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero te convidar a reconciliar com o Senhor, ou aceitar a Jesus como seu Salvador. Se sair do seu lugar e vem à frente no nome do Senhor, que eu quero orar por você. Se você está distante de Deus, se você está afastado do Senhor, tem gente que está afastado, mas está aqui toda semana, tá? Isso é bom. Tem gente que está aqui toda semana, mas está afastado. Pode ter certeza disso. Filho pródigo estava na casa do pai todo dia, mas estava tão longe quanto aquele que saiu. Tanto é que ele disse assim: o Senhor não vai matar nenhum cabrito, pai, o meu filho. Você poderia fazer churrasco todos os dias. Todos os rebanhos estão aí. Mas ele estava pedindo um cabrito. Estava na casa do pai e perdido. Então tem gente que está e está perdido. Tem gente que foi e está perdido. Deus está te dizendo, nos dizendo nessa noite: volta. Volta, mas volta correndo, porque hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de acerto, de você voltar a viver um laço de intimidade com o Pai, no nome de Jesus, que vai chegar um dia que nós cantaremos essa grande canção, Ele vai aparecer nos céus e vai levar os seus. Eu espero em Cristo Jesus que você tenha certeza disso. Então, vem correndo por esse corredor, sem medo, nem vergonha. Mas o que vão pensar, pastor? Ih, rapaz, se você serve, vão pensar. Se você não serve, vão pensar. Se você vai para o céu, vai te julgar. Se você for para o inferno, tem gente que vai junto, mas vai querer ir junto também. Deus está te fazendo um bom convite nessa noite. Volta para Deus agora.